Você sente que a sua casa está pesada? Você sente que a sua casa está pesada? Que há brigas constantes, angústia, ansiedade ou uma sensação de opressão que simplesmente não vai embora? Muitas vezes a gente pensa que é só estresse ou a rotina, mas a Bíblia nos revela algo muito mais profundo. Existe uma batalha espiritual acontecendo ao nosso redor e o nosso lar é um dos principais alvos. A Bíblia mostra, do início ao fim, que esse conflito é real. Jesus, os profetas e os apóstolos falaram sobre isso. Essa batalha não acontece só lá fora, no mundo, mas também dentro da nossa casa, que deveria ser um lugar de paz, de luz e da presença de Deus. Se você está enfrentando perturbações, insônia ou um peso espiritual, saiba que isso pode ser um ataque direcionado à sua família, tentando destruir aquilo que Deus abençoou. Mas aqui está a boa notícia. A palavra de Deus nos dá um guia poderoso para expulsar toda a escuridão do nosso lar. E não é com amuletos ou superstições, mas com a autoridade que Jesus nos deu e com a luz que só a palavra pode trazer. Prepare o seu coração, porque hoje você vai aprender como mudar a atmosfera da sua casa, fechar as portas espirituais para o mal e trazer a luz de Cristo para cada canto do seu lar. Primeiro, precisamos entender que a escuridão espiritual é real e muitas vezes silenciosa. O apóstolo Paulo nos alerta em Efésios, capítulo 6. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Essa escuridão nem sempre aparece de forma assustadora. Às vezes ela entra de forma sutil, através de discussões constantes, sentimentos de tristeza, sem explicação, um ambiente opressor, a perda da paz, ou até mesmo através de vícios e comportamentos destrutivos. A escuridão espiritual é tudo aquilo que tenta apagar a luz da fé, da esperança e da comunhão com Deus dentro da sua casa. Mas a Bíblia é clara, não precisamos ter medo, porque Deus nos deu armas e autoridade para resistir a tudo isso. E que armas são essas? Deus nos deu uma armadura completa para proteger a nossa casa e a nossa família. Paulo continua em Efésios 6 dizendo: por isso, tomem toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. O inimigo sabe que se ele destruir a família, ele destrói o indivíduo. Por isso Deus nos deu essa armadura, não para ficarmos parados, mas para lutarmos espiritualmente. Essa armadura é espiritual e cada peça tem um efeito direto na sua casa. O capacete da salvação protege a sua mente contra pensamentos de medo, ansiedade e confusão. A couraça da justiça protege o seu coração das acusações e da culpa que tentam paralisar a sua fé. O cinturão da verdade afasta o engano e a mentira. O escudo da fé apaga as setas inflamadas do maligno, que são aqueles pensamentos súbitos, ataques emocionais e provocações. As sandálias do Evangelho da Paz transformam o lar num ambiente de verdadeira paz. E, por fim, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a nossa arma de ataque que corta e destrói todo plano maligno. Quando você vive esses princípios, sua casa começa a ser cercada por uma proteção divina. Lembre-se sempre disto: a luz de Deus sempre vence. Um dos textos mais poderosos da Bíblia, em João capítulo 1, diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Veja bem, a luz não precisa lutar com a escuridão. Ela simplesmente chega.
e a escuridão desaparece. Assim é a presença de Jesus no seu lar. A casa onde Cristo habita tem paz mesmo nas dificuldades, tem força nos dias de luta e tem esperança mesmo quando tudo parece nublado. E como essa luz entra através da oração, da leitura da palavra, do louvor e de uma vida consagrada a Deus. Quando a luz entra, nada que é das trevas pode permanecer. Jesus nos deu um exemplo poderoso sobre isso. Em Lucas capítulo 11, ele fala sobre o valente, que guarda sua casa, mas é vencido por alguém mais forte. Quem é o valente? É o espírito maligno que tenta dominar ambientes e famílias. Mas Jesus diz que há alguém mais forte, e esse alguém é Ele mesmo. Isso significa que nenhuma força espiritual, nenhum ataque maligno, nenhum espírito de confusão pode resistir quando Jesus entra na casa. Ele não apenas entra, ele toma o lugar que estava sendo ocupado pelo inimigo. E isso muda tudo. É por isso que a nossa primeira arma é a autoridade espiritual. Você não precisa ter medo do diabo ou viver uma vida de opressão. Jesus nos disse: "Eu lhes dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo." Isso significa que a sua oração tem poder. A sua autoridade em Cristo é real e a sua casa é território santo. As trevas não podem ficar onde Cristo reina. Muitos cristãos vivem derrotados porque não usam a autoridade que já receberam. A Bíblia não diz para você pedir para o inimigo sair, ela diz para você ordenar que ele saia em nome de Jesus, porque a casa pertence ao Senhor. Então, como podemos expulsar a escuridão do nosso lar? Na prática. Vou te dar um passo a passo bíblico simples e eficaz. Primeiro, declare Jesus como o Senhor da sua casa. Faça uma oração sincera. Senhor, esta casa é tua. Reina aqui. Só isso já começa a mudar o ambiente. Segundo, ore em voz alta. As trevas não suportam ouvir o nome de Jesus, a palavra de Deus e declarações de fé. Terceiro, coloque luz onde há trevas. Isso significa apagar conteúdos, músicas, hábitos e práticas que alimentam o inimigo. Onde há pecado, há escuridão. Onde há arrependimento, a luz entra. Quarto, leia a Bíblia dentro da sua casa. A palavra é uma espada e quando você a lê, algo no mundo espiritual se move. Quinto, toque louvores que exaltam a Jesus. O louvor muda a atmosfera. Quando Davi tocava sua harpa, o espírito maligno que atormentava o rei, Saul, fugia. Sexto, se você desejar, pode ungir as portas, janelas e os cômodos da sua casa. Isso não é superstição, é um ato de consagração, de separar aquele lugar para Deus. Sétimo, declare a proteção espiritual sobre sua família todos os dias. Use Efésios 6 como uma oração protegendo a mente, o coração e os passos de todos. Oitavo, feche as portas espirituais que possam estar abertas. Essas portas dão legalidade para as trevas. Feche-as com arrependimento, perdão e mudança de hábitos. Nono, traga comunhão para dentro de casa. Uma família que ora unida permanece unida. E décimo, mantenha a luz acesa. Isso não é algo que se faz uma vez só, é um estilo de vida. Quando você começa a aplicar esses princípios, algo poderoso acontece. A atmosfera muda, a paz aumenta, as discussões diminuem e a presença de Deus se torna real. A casa passa a respirar espiritualidade. Isso não é psicologia, é a pura palavra de Deus
em ação. Mas entenda, a porta que a luz usa para entrar na sua casa é o seu coração. Para expulsar a escuridão do lar, primeiro precisamos expulsá-la do dentro do nós. A nossa casa é um reflexo da nossa vida espiritual. Se o coração está cheio de mágoa, pecado ou orgulho, a casa se torna pesada. Mas se o coração está cheio de amor, paz e santidade, a casa se torna leve e protegida. A mudança começa em você. Jesus disse: "Vocês são a luz do mundo." Isso significa que onde você chega, as trevas recuam. Aonde Voca ora, Deus se manifesta. Você não é uma vítima das trevas, você é um portador da luz de Cristo. E a luz que você carrega se torna a luz do seu lar. Para concluir, a Bíblia não deixa dúvidas de que há uma batalha espiritual e que existem ataques sobre as famílias. Mas ela também nos garante que Jesus é maior, que a luz sempre vence, que a palavra tem autoridade e que a oração é poderosa. A escuridão não tem poder sobre um lar governado pela luz de Cristo. Hoje, você aprendeu que existe uma batalha, que você tem uma armadura, que Jesus é o mais forte e que você pode mudar a atmosfera da sua casa. A decisão está nas suas mãos. Permita que a luz de Cristo entre na sua casa hoje e nenhuma escuridão terá mais espaço. Que a luz de Cristo resplandeça sobre sua casa, sua família e sua vida, hoje e para sempre. Obrigado por assistir. Se esta mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Deixe seu comentário e se inscreva no canal para mais conteúdo que fortalece a sua fé. Que Deus te abençoe.